Esse cheiro de pão quentinho é tão bom, né? Se você quer esse aroma agora perfumando a sua cozinha, fica comigo. Hoje eu vou te mostrar duas receitas de pão. O primeiro é o clássico pão italiano com casca grossa, mas numa versão bem simples, sem sova. Vai farinha, sal, fermento, água e tempo. Depois de 12 horas fermentando, é só fazer 4 dobras, bolear e mandar para o forno. Ele sai de lá dourado, cascudo. É perfeito para o café da manhã, né? Mas se você quer pão, mas não tem 12 horas para esperar, pode preparar uma outra receita italiana, a piadina. É pão de frigideira que fica pronto rapidinho porque usa fermento de bolo. Além dele, da farinha e do sal, vai também um pouco de azeite e só depois é que entra a água. São 3 minutos sovando e já dá para abrir os discos. Para dourar, são só 2 minutos de cada lado e pronto! Pão quentinho num piscar de olhos. E aí, qual você vai preparar primeiro? Assim ou assado? Pão é meio que unânime, né? Todo mundo gosta, ele anima a refeição. Mas o que nem todo mundo sabe é que o preparo dele pode ser bem simples. E hoje eu te mostro duas opções. Tá com tempo? Vai no pão italiano. Ele tem aquela casca grossa, mas o miolo é mais macio, com sabor azedinho. Já a segunda receita é de piadina, um pão mais fininho, ainda assim, bem macio e com um sabor irresistível que vem dos pontinhos chamuscados que a frigideira deixa na massa. E ele fica pronto em minutos, viu? Só que antes de colocar a mão na massa, já se inscreve aqui no canal Panelinha e ativa as notificações, tá? Foi? Então vamos para as receitas? Pão italiano leva só 4 ingredientes: farinha, fermento, sal e água. Primeiro vão os secos para a tigela. São 3 xícaras de farinha de trigo, 1 1/4 de colher de chá de sal e 1/4 de colher de chá de fermento biológico seco instantâneo. Essa medida equivale a mais ou menos 1/3 daquele pacotinho que a gente compra. Dá uma misturadinha e por último entra a água de uma vez, 1,5 xícaras. Tem que misturar muito bem, que é para incorporar toda a água e também garantir que não fique nenhum gruminho de farinha. Cobriu com filme, é hora de deixar fermentar. Agora a massa precisa ficar quietinha, longe do forno, para não sofrer variação de temperatura. E não vai ficar mexendo na tigela, hein? Isola essa massa. Ela precisa de umas 12 horas para fermentar. Mas presta atenção. Se o clima estiver muito frio, isso pode ser um pouquinho mais, tipo 16 horas. Só o que não pode é ultrapassar 18 horas. Pois é, esse é um pão super simples de fazer porque ele é um pão sem sova. Isso significa que você não vai ficar precisando trabalhar a massa, né? Mas até por isso, ele é um pão de fermentação longa, que exige um pouco de planejamento. Você faz a massa à noite, mas no café da manhã tem pão fresquinho, viu? Nesse tempo, a água vai entrar em ação, formar as cadeias de glúten que fazem aquela casca grossa, sabe? Aí você vai ver que a massa triplica de tamanho. E a consistência dela é assim, bem molengona mesmo, meio grudenta até e cheia de bolhas. Agora a gente só precisa fazer algumas dobras que é para poder modelar o pão. Depois de modelada, a massa vai descansar nessa tigela forrada com pano de prato. Mas para não grudar, tem que polvilhar com farinha de trigo integral. A farinha integral também ajuda a deixar a casca mais crocante. Vai também bastante farinha na bancada, mas aí pode ser a branca mesmo, que é para o pão não ficar pesado. A espátula de silicone ajuda a descolar toda a massa da tigela. Quem me acompanha sabe que essa espátula tem 1000 utilidades aqui na minha cozinha, mas originalmente essa aqui é uma espátula de padeiro e hoje ela vai ser usada para fazer pão. A gente vai fazer essas 4 dobras na massa, das pontas para o meio. Esse é o único trabalho que essa receita dá. A espátula também ajuda a virar a massa para essa emenda ficar para baixo e é hora de bolear. Uma mão fica na lateral e a outra usa a espátula para jogar a borda para dentro da massa até a gente chegar nesse formato arredondado. A massa vai para a tigela forrada, assim, com a emenda para cima mesmo.
Na hora de assar é só virar a tigela e a emenda já vai ficar para baixo. Mas antes, essa massa ainda precisa descansar por meia hora, que vai ser o tempo do forno aquecer. Mas aqui eu quero te contar um truque. Eu vou aproveitar que esse meu forno tem uma função que assa a vapor, então só vou colocar um pouquinho de água. O forno já está pré-aquecendo a 230 graus, mas é o seguinte, você sabe que aqui eu sempre gosto de dar a opção para todo mundo conseguir preparar as receitas em casa. Se o seu forno não tem essa função, você precisa criar um ambiente úmido. Sabe como? Com uma panela. Em vez de você colocar o pão na assadeira, você vai virar ele direto na panela. Isso ajuda a manter a umidade da massa e faz com que ela cresça bastante. Só que tem que ser uma panela que vá ao forno, ou seja, ela pode ser de ferro, de barro, de pedra, de inox. E importante, precisa ter tampa e a tampa também tem que poder ir ao forno, não pode ter nenhum pegador de plástico, tá? Outro ponto importante é que a panela precisa aquecer junto com o forno. E quando der o tempo do descanso, é só tirar a massa e colocar na panela. Meia hora depois está tudo pronto para a gente virar o pão na assadeira. Mas antes, eu vou polvilhar aqui com um pouco de farinha. O ideal é usar a farinha integral, que também ajuda na crocância. Mas se você não tiver por aí, não tem problema, usa a branca mesmo. Agora aproveita o pano. Você só precisa segurar o pano aqui na tigela e virar de uma vez. Só um detalhe, se você estiver usando a panela, não esquece que ela está bem quente e cuidado para não se queimar, tá? Com a cocção a vapor, a massa vai para o forno, na assadeira e fica lá por 35 minutos. Na panela, o pão vai assar em duas etapas. Primeiro, tampado em 25 minutos e depois você tira a tampa e deixa mais 20, lembrando que o forno precisa estar pré-aquecido a 230 graus. Olha essa casca, essa cor! E esse perfume de pão quentinho, Brasil! Mas olha só, aguenta firme, porque antes da gente cortar, o pão precisa esfriar, viu? E o melhor jeito de fazer isso é colocando ele em cima de uma grade. Eu vou pegar a própria grade do forno e colocar ao contrário. E ela fica perfeita para o ar circular e o pão não ficar com a base amolecida. Como ele está bem quente, eu vou pegar com pano de prato. Pão fresco não precisa de muita coisa, né? Só uma manteiguinha e tá perfeito. Olha só, vou te dar uma dica. Pão de verdade envelhece. No dia seguinte ele provavelmente vai estar mais durinho, mas aí é só você borrifar um pouco de água e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns minutinhos. Ele fica como novo. Além disso, esse pão aqui congela super bem. Ele dura até 3 meses no congelador. Se você mora sozinho ou com pouca gente, o melhor é congelar já fatiado. Assim, você descongela só o que vai consumir. Agora, se você quer um pão fresquinho para já, aí o negócio é a piadina, um pão de frigideira. Uma das diferenças desse pão é que a massa é feita com fermento químico, que é aquele fermento de bolo, que não exige tempo de fermentação. É por isso que ele é super rápido de preparar, além de ser feito na frigideira. A gente começa misturando os secos. 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher e meia de chá de sal e 1 colher de chá de fermento para bolo. Antes da água, vão 2 colheres de sopa de azeite. Ele serve para deixar o pão mais macio. A gordura em contato com a farinha antes da água previne a formação de cadeias de glúten. Aí vai misturando, beliscando, apertando até formar essa farofinha.
A água entra em duas partes. Primeiro metade e tem que misturar bem. Olha, parece até que não vai dar certo, que a massa está muito mole, grudenta, mas continua misturando que vai dar certo. A outra metade da água vai entrando aos poucos até formar uma massa bem lisa, úmida. Aí é farinha na bancada, porque agora, para chegar no ponto, a gente vai sovar. Mas é bem rápido, viu? São 3 minutos até ela ficar um pouco mais consistente. Pronto! Essa não é uma massa que gosta de sova, então tem que ser jogo rápido mesmo. Para porcionar, o melhor jeito é primeiro fazer essa cobrona, aí corta na metade. E cada metade corta em 3 partes. Como essa massa aqui não precisa de descanso, já dá para abrir. Mas olha, tem que cobrir os outros pedaços com um pano de prato úmido, que é para a massa não ressecar, tá? Ah, uma coisa legal, se você estiver cozinhando só para você ou estiver preparando a massa com antecedência, você pode embalar os pedaços com filme e levar para o congelador. Quando você for usar, tem que tirar com antecedência, tá? Amoleceu, aí é só continuar a partir desse ponto aqui. Já vou polvilhar aqui com um pouquinho de farinha de trigo, branca mesmo. Se você não tiver um rolo de macarrão, pode usar uma garrafa de vinho para abrir a massa, tá? Eu gosto de fazer assim, passa na farinha assim os dois lados, aí com a própria mão dá uma apertadinha para formar esse primeiro disco. Aí sim, você vem com um rolo para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ah, e se quiser pode passar a farinha no rolo também. Pronto, ela precisa ficar com mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, tá ótima. A frigideira precisa estar bem quente, então eu vou colocar na potência alta. Mas esse meu cooktop aqui aquece rapidinho. Se você estiver usando um fogão convencional, pode aquecer a frigideira antes de abrir a massa, tá? Frigideira já aqueceu, agora eu vou deixar na potência 12, que é uma potência média. Agora é só colocar a massa. Para ela não inflar, a gente vai fazendo furinhos, com um garfo mesmo. E são 2 minutinhos de cada lado. Quando tiver com esses pontinhos chamuscados, pode virar. Agora são mais 2 minutos. 4 minutos depois tem pão fresquinho, pronto para comer. Dá para acreditar? Agora, para ele não esfriar e continuar maleável, a gente cobre com um paninho de prato enquanto prepara as outras massas. Olha, entre um disco e outro, a gente só precisa passar um paninho ou um papel toalha no fundo da frigideira, que é para tirar o excesso de farinha, tá? Vou fazer os outros. Esse aqui eu vou servir com um queijinho de iogurte que dá assim uma cremosidade para o pão. Mas se você quiser uma refeição leve, dá para fazer uma piadina caprese. Olha que delícia! E claro, pode polvilhar umas folhinhas de manjericão. Sal, pimentinha do reino. A piadina, esse pão italiano fininho feito na frigideira, fica pronto em menos de meia hora e é muito macio, perfeito para fazer uma refeição leve e saborosa. Além do tempo de preparo, que muda bastante de um para o outro, eles são pães bem diferentes, né? Quando a pessoa quer aquele pão cascudo, crocante, o pão italiano sem sova é a receita ideal. Fica ótimo só com uma manteiguinha ou então em uma tartine. Agora, se o clima for de sanduíche, aí a piadina é a melhor pedida. Maior, mais fininha, ela é perfeita para você rechear. E você sabe, aqui não tem melhor ou pior não, tem a preparação mais adequada para cada ocasião. É isso que eu e a minha parceira Electrolux queremos te mostrar com essa série. Aqui o lema é aproveitar bem tudo que os alimentos têm de bom.
Mas a gente também quer espalhar a importância da comida de verdade por aí. Então, ó, não perde tempo, curte esse vídeo e compartilha com todo mundo que você conhece que gosta de pão. Ou seja, todo mundo, né? Eu não sei qual receita você vai escolher preparar primeiro, mas não esquece de marcar o perfil da Electrolux e as hashtags receita que aproveita e assim ou assado. Você pode até ganhar repost. Até mais!